Fala galera do YouTube, estamos aqui mais uma vez, eu Eduardo, juntamente com o Thiago Ramalho. E aí galera, beleza? Tranquilo, estamos aqui para responder algumas perguntas que chegaram na caixinha do Thiago Ramalho do Instagram. Então estamos preparados para responder. Vamos nessa, Thiago? Bora, pode mandar. Vamos mandar agora. Thiago, me formei agora e minha agenda de atendimento está quase cheia, mas gostaria de melhorar meu conteúdo do IG. Beleza, perfeito. Olha, tem muita gente que acaba de se formar e por ser tecnicamente qualificado, por ser carismático, enfim, já tem uma demanda de clientes ali esperando essa pessoa pegar o CREF e começar os atendimentos, isso é normal. O grande problema é quando esse profissional recém-formado, ele entra de cabeça nesse operacional do negócio dele e ele acaba esquecendo do estratégico, que é sentar o rabo na cadeira e definitivamente pensar para onde essa empresa dele vai. Então, quando isso acontece, a gente começa a ter um problema a nível de crescimento, porque essa grana que ele está ganhando nos atendimentos presenciais, daqui a pouco ela não será o suficiente para suprir a necessidade dele. Ele vai olhar para a internet, para as pessoas que estão na internet, como elas estão trabalhando, e ele vai querer entrar também de cabeça nesse jogo. O grande problema é que a internet não é um jogo de curto prazo, a internet é um jogo de longo prazo. Então, para você conseguir produzir conteúdo de qualidade dentro da internet, o primeiro ponto que você tem que ter é tempo. Tempo para produzir conteúdo e para ter constância nessa produção de conteúdo. Então, quando a gente pensa em tempo, quando a gente pensa em evolução do negócio do personal trainer, eu sempre volto à questão da gestão do tempo de uma forma geral. O personal trainer que mais fatura hoje, ele tem muito bem definidos os horários administrativos para ele pensar no negócio, na evolução desse negócio dele. Então, se você é personal trainer, quer melhorar a tua produção de conteúdo dentro das redes sociais, não pense que você vai conseguir fazer isso entre o intervalo de uma aula e outra na academia. O conteúdo que você vai gerar dessa maneira, dessa forma, ele vai impactar muito pouco, vai ser muito raso, muito leve e você vai acabar perdendo tempo. Então, a principal dica que eu dou para essa pessoa é: começa organizando o teu tempo e tendo momentos para produzir um conteúdo de qualidade, um conteúdo um pouco mais denso, um conteúdo um pouco mais bem elaborado, para conseguir impactar diretamente o teu público-alvo, beleza? Show! Acaba tão danado, viu? Agora eu quero ver você e essa pergunta aqui agora que mandaram. Vai, manda bala. Thiago Ramalho, como começar a investir no mercado de ações? Eita danado, esse aqui tá querendo ganhar dinheiro, viu, Thiago? Isso aí tá querendo ganhar dinheiro, né? Quando a gente quer ganhar demais, a gente esquece da nossa segurança financeira. Isso é um erro que acontece naturalmente com boa parte dos profissionais de educação física que eu conheço. Por quê? O cara começa a ganhar, sei lá, 5, 10 mil reais, tem uma graninha sobrando, mas ele pensa sempre em mais. E ele esquece de criar uma barreira de proteção para ele caso aconteça alguma coisa. Então, o que é que eu diria para esse cara que quer ter dicas para começar a investir em ações? A primeira coisa que você tem que fazer, cara, é construir a tua reserva financeira de emergência. O que é uma reserva financeira de emergência? Nada mais é do que aquela grana que vai conseguir te pagar durante 9, 12 meses, caso aconteça alguma coisa, algum problema com você. Por exemplo, imagina só que você pilota moto, né? Se desloca de moto todo o tempo e infelizmente surgiu um problema, você se acidentou e você teve que passar aí 6 meses parado. Como personal trainer você não vai conseguir dar aulas. De onde é que você vai tirar essa grana? Você vai pedir essa grana aos teus clientes e esperar e depois trabalhar para ressarci-los? Não dá, né, cara? Você tem que ter um colchão financeiro justamente para garantir a tua integridade financeira e garantir a segurança da tua família. Então, antes da gente pensar em investir em ações, em potencializar os nossos rendimentos com essa grana que fica parada, a gente tem que pensar em construir o nosso colchão financeiro e garantir a segurança tanto da nossa empresa quanto da nossa família, beleza? Show!
Tiago, agora me veio aqui na cabeça, você falou na primeira pergunta sobre conteúdo do IG, certo? E me surgiu uma pergunta aqui que eu vou mandar essa aqui agora. Dicas práticas para produção de conteúdo no IG. Manda essa aí para mim. Boa, perfeito. Olha, dicas práticas. Depois que você organiza todo o teu tempo, você tem condições de produzir conteúdo relevante, né? Você tem condições de ter constância nessa produção de conteúdo. As principais dicas que eu te dou é: primeiro, você tem que definir o teu público-alvo, tá? O público-alvo é o que é que o teu cliente deseja. O teu cliente deseja emagrecer, ele deseja hipertrofiar, ele deseja controlar uma diabetes, ele deseja controlar a hipertensão arterial. Quem é o teu público-alvo? A partir do momento que eu começo a conversar com um público-alvo, eu consigo ter uma massificação nessa minha comunicação. E quando eu consigo massificar a minha comunicação, automaticamente eu consigo entrar na cabeça do meu cliente. Ele vai lembrar de mim quando pensar em treinamento. Por exemplo, imagina que eu faço uma comunicação muito forte para idosos. Toda hora eu estou falando sobre treinamento para idosos e tal. Quando o filho de um idoso observar o Instagram e quiser pensar em ter um treinador para o pai dele, para a mãe dele, ele vai lembrar de mim. Por quê? Porque a todo tempo, a todo momento eu estou falando sobre idosos. Então, massificar o conteúdo e determinar o público-alvo é o primeiro ponto que você tem que fazer. O segundo ponto é ter constância na elaboração do conteúdo. Não adianta absolutamente nada você produzir conteúdo hoje e daqui a 8 dias você realizar uma nova postagem. Isso é perder tempo. Tem que haver produção de conteúdo constante. E tem que haver também um cronograma de postagens, porque nem sempre a gente vai conseguir atingir o maior número de pessoas com o mesmo tipo de publicação. Eu vejo muita gente se preocupando em deixar um feed super organizado, super bonitinho, super harmônico. Nada contra isso, mas você acaba criando um efeito, por exemplo, de paisagem, ou seja, aquela pessoa que está consumindo o teu conteúdo, ela acaba passando despercebido quando ela vê uma nova postagem sua, porque tem a mesma identidade visual. Sim. Então, é interessante que você tenha alternâncias nessa identidade visual, assim como você alterne as ferramentas que você utiliza. Por exemplo, a gente está gravando um vídeo agora aqui para o canal do YouTube, bacana. É um formato, ele permite uma comunicação mais extensa, ele permite que nós possamos conversar, dialogar por um tempo maior. No Instagram, lá no feed, você vai ter 1 minuto para poder fazer isso. Nos stories você tem 15 segundos. Então, a tua comunicação, ela tem que se adequar à necessidade da rede social. Ela tem que ser nativa àquela rede social. Eu não tenho como criar uma comunicação de YouTube, por exemplo, para os stories. Por quê? Porque fica cansativo, fica chato. Então, aprenda a utilizar todas as ferramentas daquela rede social que você está se propondo a produzir conteúdo, no caso da pergunta do Instagram. Diversifique essa produção de conteúdo para você conseguir atingir o maior público possível. Tem pessoas que gostam de ler, como eu, tem pessoas que gostam de assistir vídeos, como o Dudu, por exemplo, tem pessoas que gostam simplesmente de ver stories rápidos com dicas práticas. Então você tem que ter um pouco de cada um e defina o seu público-alvo. Não caia na ideia errada de falar para 10, 15 públicos diferentes. Não caia na ideia de ser um personal trainer generalista também no Instagram, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Show! Galera, tudo isso dentro do carro, viu? Então, se liga aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, que vem pancada de conteúdos aí, viu, pra galera? Não, Thiago? Tamo junto, vamos nessa. Segue o foco!